Quantos reforços o São Paulo contratará para 2026? 2 ou 3 se Oscar permanecer no clube. Agora, se for confirmada a aposentadoria do meio atacante, São Paulo cogita montar uma base de elenco com reforços que mudaria a prateleira do clube. Existe a convicção de que com 2 milhões e 300 mil reais por mês, que é o salário do Oscar, São Paulo conseguiria melhorar consideravelmente seu elenco. É óbvio que ninguém no São Paulo vai admitir publicamente ou vai se declarar torcendo pela aposentadoria do Oscar. O cara é super querido pelos demais atletas, por membros da comissão técnica, diretoria, e de fato o Oscar é um cara acima de qualquer suspeita, bastante bacana. Mas se ele de fato levar em consideração a aposentadoria por conta de 2 problemas cardíacos que o acompanharam nos últimos meses, São Paulo terá 2 milhões e 300 mil reais por mês para buscar contratações. O Belmonte chegou a falar o seguinte, abre aspas, temos que entender o que vai acontecer com o Oscar. É difícil prever o número de reforços, pois ainda não temos uma definição sobre o orçamento, mas imagino que buscaremos 2 ou 3 reforços pontuais, além de contar com jovens talentos da base para aumentar a competitividade. Importante registrar que o São Paulo terá retornos de Caleri, Rian Francisco e André Silva, centroavantes que operaram o joelho ao longo da temporada. Só para completar, por que o São Paulo está tão convencido de que pode montar um bom time sem Oscar? 2 milhões e 300 mil reais divididos por 4 e o São Paulo teria cerca de 600 mil reais para cada reforço que quisesse contratar, utilizando a grana que hoje é paga ao meio atacante. Hora de falar sobre o São Paulo, tem boi na linha. Todo dia vocês me perguntam, Nicola, e o Diego Fernandes, esse empresário que se declarou São Paulino e disposto a colocar R$1 bilhão no São Paulo? Essa história existe, é real? São Paulo imagina que ele possa ser parceiro? Durante o final de semana, o Diego Fernandes ganhou mais alguns minutos de fama, levando camisas do São Paulo ao GP do Brasil de Fórmula 1 e entregando para alguns pilotos. Essas fotos viralizaram. Vi, inclusive, vários torcedores do São Paulo empolgados com a ideia de ter o Diego Fernandes como um dos dirigentes do Tricolor. Essa chance inexiste. O São Paulo não acredita na possibilidade de o Diego aportar R$1 bilhão, como foi especulado. A ideia de transformar o São Paulo numa SAF está completamente descartada. O Tricolor não conseguiria essa aprovação dentro dos órgãos internos, Conselho Deliberativo, entre outros. E mais, gente da atual administração entende que o Diego Fernandes está só em busca de alguns minutos de fama, ele quer fazer o nome dele às custas do São Paulo, seu time do coração. E mais, existe a convicção no Tricolor de que o Diego Fernandes está trabalhando para virar famoso e quem sabe se juntar à oposição na próxima eleição marcada para dezembro de 26. Você sabe, o Júlio Casares, o atual presidente, não vai poder concorrer e deve indicar ou o Vinícius Pinotti ou o Márcio Carlomagno para sucedê-lo em eleição que vai acontecer primeiro no Conselho Deliberativo, depois entre os sócios. Ou melhor, primeiro entre os sócios, depois no Conselho Deliberativo. Só para completar, se você não conhece o Diego Fernandes, ele era muito desconhecido do cenário do futebol brasileiro e ganhou alguma notoriedade ao se transformar no empresário que negociou em nome da CBF a chegada de Carlo Ancelotti à CBF. Quero arrematar sobre o São Paulo para contar uma curiosidade. O Tricolor não marca um gol de falta há 903 dias. Desde 25 de maio de 2023. O autor da façanha, Wellington Rapp, em jogo contra o Puerto Cabello na Sul-Americana. Informação trazida pelo GE. Hora de falar sobre o São Paulo. Oscar deve se aposentar. Um meio atacante de 34 anos de idade que passou mal durante testes físicos nessa terça-feira, precisou ser levado ao Hospital Albert Einstein e passou por uma cirurgia de cateterismo. A situação é estável, mas sua família faz enorme pressão para que Oscar não jogue mais futebol. Foi a segunda intercorrência, o segundo problema do Oscar cardíaco nas últimas semanas. A primeira intercorrência, a primeira alteração havia se dado quando ele fraturou as costelas. Por opção do Oscar, o caso não foi divulgado para a imprensa, mas o Oscar passou a ser observado muito de perto, acompanhado pelo Departamento Médico do São Paulo. Nessa terça-feira, já de olho na temporada de 2026, todos os jogadores do São Paulo passaram por uma bateria de exames tradicionais no início de temporada. E o Oscar sentiu muita dificuldade enquanto fazia testes físicos, tendo inclusive perdido a consciência por alguns segundos.
No mesmo momento foi levado ao hospital Albert Einstein para uma bateria de exames, foi levado para a UTI e a pressão da esposa, dos filhos e dos pais, da mãe do Oscar, o pai já morreu, é de que ele não jogue mais futebol. Atleta cujo contrato no São Paulo só se encerra em dezembro de 2027 e que custa 2 milhões e 300 mil reais por mês, tudo leva a crer que o Oscar não jogue mais futebol, nem pelo São Paulo, nem por qualquer outro clube. Prejuízo para o São Paulo, que perde um jogador super importante, mas causa um enorme alívio na folha salarial. E esse papo de que Hernan Crespo decidiu que só fica no São Paulo em 2026 se a diretoria aceitar rejuvenescer seu elenco e abrir mão de veteranos, essa história existe. Especulação surge no fim de semana. Antes de gravar esse vídeo, conversei com 2 dirigentes importantes da cúpula de futebol do Tricolor. E posso assegurar que não tem nenhuma possibilidade ou discussão nesse sentido. Inclusive, a grande parte dos veteranos permanecerá no São Paulo de 2026. Lucas Moura, 33 anos, e Oscar, 34, estão garantidos. Caleri com 32, Arboleda com 34, Cédric com 34 anos e Rafael Tolói com 35 também. Luciano, com 32 anos, só sai se pintar uma baita proposta. Luiz Gustavo, o mais veterano de todos, com 38 anos, é uma grande dúvida. O vínculo dele se encerra em dezembro. E a menos que ele aceite uma boa redução salarial, aí sim dá para imaginar que o Luiz Gustavo não fique para a próxima temporada. Mas estamos falando de um veterano que pode sair. Sobre a possibilidade de o Crespo ter feito uma ameaça. Olha, só sai se o elenco for rejuvenescido. Isso nunca aconteceu. Vou dizer mais. A primeira rodada de conversas sobre o próximo ano foi bem amistosa, com o Crespo querendo entender o que a diretoria pensa. O único pedido que ele fez foi para que ele participe mais do processo de contratação de atletas. Isso porque Rui Costa e Carlos Belmonte contrataram jogadores na metade do ano sem o consentimento do treinador argentino. E o Crespo gostaria de participar desse processo. Olha, estamos pensando em contratar isso, o que você acha? E essa promessa foi feita ao Crespo, isso sim vai acontecer a partir das próximas negociações. Só para arrematar, em relação ao São Paulo de Hernan Crespo, ele tem vínculo até dezembro de 26 e garantiu que fica para o próximo ano, depois da derrota no final de semana para o Red Bull Bragantino 1-0 na Vila Belmiro. E você, o que pensa sobre a reformulação do elenco de São Paulo? Quais desses veteranos que eu citei você manteria? Já usa o espaço para comentário. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre o Campeonato Paulista nessa terça-feira. A Federação reuniu clubes e imprensa para anunciar o formato do Paulistão de 2026. E quero contar que os times terão uma redução de 25% da cota do Paulistão. Até a temporada de 2025, os grandes, Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, tinham 44 milhões de reais de cota de participação, disparada a maior do futebol brasileiro. Os demais clubes que disputam a Série A1 do Paulista recebem valores proporcionais ao tempo em que eles estão na primeira divisão, partindo de 10 milhões de reais para 11, 12, 13. Quanto mais tempo na primeira divisão, maior a sua cota de participação. Pois bem, por conta da redução no número de datas, o Campeonato Paulista cai de 16 para 11 datas, houve a necessidade de uma redução em 25% das receitas. Então, Corinthians, Palmeiras e São Paulo e Santos, que tinham direito a 44 milhões de reais até o campeonato desse ano, vão ganhar 33 milhões de reais. É importante dizer também, ou ainda, que a federação negocia e busca uma empresa que queira comprar os name rights do campeonato. Se essa venda acontecer, parte da grana será destinada aos clubes, reduzindo essa perda de 25% das receitas com a participação no campeonato. Ainda assim, com 33 milhões de reais para os grandes e algo na casa de 7 a 8 milhões de reais para os demais times, dá para dizer que o Campeonato Paulista tem de longe a maior receita do futebol nacional. Só para completar, pelo menos em relação a estaduais, tá? Só para completar, contar que na temporada de 2025 o Corinthians, como campeão paulista, levou 54 milhões de reais. Foram 44 milhões de cota, 5 milhões pelo título e outros 5 milhões em ações de marketing. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Esquece de deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o São Paulo. Você lembra do lateral direito Rafinha, certo? Aposentado, hoje comentarista da TV Globo e também da GE TV. Pois bem, Rafinha assegurou para pessoas próximas que tem proposta para voltar ao São Paulo, num cargo diretivo.
São Paulo não confirma, mas admite que a relação do Rafinha com o elenco e com os homens da diretoria é excelente. E essa possibilidade está sendo estudada pelos lados da Barra Funda. Como é que essa notícia surge? Aí vem a notícia interessante. O Grêmio pretende reformular seu departamento de futebol e quer contar com o Rui Costa como executivo. Rui Costa, que hoje trabalha no São Paulo, mas tem raízes no Grêmio, foi o clube que o formou, inclusive a família do Rui Costa mora em Porto Alegre. E o Rui Costa trabalharia ao lado do Rafinha na programação, no planejamento do Grêmio para 2026. Eles estiveram juntos no próprio São Paulo, Rafinha como atleta, o Rui Costa como executivo de futebol. Então dá para contar que Grêmio e São Paulo disputam não só o Rafinha, mas também o Rui Costa. Definição deve acontecer em breve. Já disse para vocês que o enfraquecimento do Carlos Belmonte, o diretor de futebol institucional de São Paulo, existe uma possibilidade grande de o Belmonte cair em dezembro, também enfraquece a possibilidade de permanência do Rui Costa. Rui é muito próximo do Belmonte e até por uma questão de lealdade, se confirmada a saída do Belmonte, Rui também deve deixar o tricolor. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.